vocês um filminho, que é uma campanha que foi lançada 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é uma campanha, um movimento do CVV, que tem parceiros, que tem médicos, que tem profissionais da área de saúde envolvidos e que colaboraram conosco na criação desse vídeo. E nesse site, contecomigo.org.br, vocês podem encontrar todas as informações sobre depressão, o que é, como é, quais os sinais, onde buscar ajuda, quem procurar, como fazer. São informações muito interessantes, bem como no livro do André traz informações assim. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe, conte a sua história, do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. contecomigo.org.br. É rico em informações. Por favor, acessem e vocês terão todas as informações necessárias. Eu tenho certeza que nesse ambiente nós não temos apenas os voluntários do CVV. Eu acredito que nós tenhamos aqui mais pessoas que desenvolvem trabalho voluntário. Eu gostaria que todos que fazem alguma atividade voluntária ficassem de pé por um minuto, por favor. Todos que fazem, todos, não só para o CVV. Hoje é o dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado. Palmas para esse povo. Vocês fazem a diferença no nosso planeta, né? No nosso país. Então, agora com vocês, André Trigueiro, jornalista da Rede Globo, editor-chefe do programa Cidades e Soluções, comentarista da CBN. André, por favor. A palavra é sua. Boa tarde. Obrigado pela generosa acolhida. Volta Redonda está sempre nas rotas da gente, por várias razões. Já há alguns anos a gente passa por aqui para realizar algum tipo de trabalho voluntário ou não. E é interessante essa sincronicidade, o Dia do Voluntário. Eu fico pensando assim, primeiro, como é que a gente definiria mão de obra voluntária? O que é ser voluntário? É consagrar parte do seu tempo, da sua energia, não por outra razão, senão com o objetivo de ajudar alguém, uma nobre causa, um movimento, e por julgar que isto é o certo, é o mais certo a ser feito, não por outra razão. Não tem motivação financeira, não tem vaidade, não tem motivação outra que não ajudar, dar suporte. A mais recente pesquisa feita sobre voluntariado no Brasil nos apresenta um número que me causou uma certa perplexidade. Apenas 16 milhões de brasileiros declararam-se voluntários, majoritariamente ligados a igrejas ou instituições religiosas, e, evidentemente, esse número, menos de 10% da população, é algo para a gente parar e pensar, né? Quer dizer, primeiro, o que seria do mundo sem o voluntário? Né? Quer dizer, o que seria desse planeta se não fossem os voluntários, aqueles que dão exemplo, que não ficam no discurso, na retórica, que arregaçam a manga para fazer as coisas acontecerem. No Brasil, desses 16 milhões de voluntários, 2 mil são do CVV.
E o CVV está recebendo hoje a receita da venda direta do livro. Por contrato, a totalidade dos direitos autorais também vão para o CVV. Portanto, hoje nós vamos compartilhar aqui duas coisas. Recursos, porque esse é um mundo material. E no mundo material, para fazer o bem, você também precisa de recursos. Você vai imprimir camiseta, fazer propaganda do curso gratuito para formação de voluntário, para pagar a conta do posto, água, luz, telefone, faxina, lanchinho de voluntário. Você não faz isso com prece só. Você não faz isso só com boas vibrações. Se é que me entende. Você precisa de recursos. Então, no mundo material, caridade, o bem, Jesus tinha o tesoureiro. No seu messianato, durante 3 anos lá na Palestina, tinha alguém entre os apóstolos com a função de dizer, olha, precisamos de ajuda, que esse é o mundo material. Vamos compartilhar recursos e vamos compartilhar informações, conteúdo. Sobre o quê? Eu não vim falar de morte, eu vim falar de vida. E a gente vai enfrentar aqui um tabu. Tabu, 4 letras que expressam uma ideia forte, que vocês conhecem. Tabu é aquilo que, por princípio, a gente prefere não falar sobre. Muda de assunto. Manda calar a boca. Aqui não. Agora eu não quero falar sobre isso. Por razões religiosas, filosóficas, sociais, culturais, pela razão que for. Tabu é um assunto que a gente prefere não conversar sobre. Se alguém puxar o assunto, você desvia. Esse tema é o suicídio. O suicídio é uma ideia perturbadora. Como é que alguém decide cometer essa violência de se auto-infligir um ferimento, uma lesão, capaz de colapsar a vida? O auto-extermínio é violento. A ideia de você se auto-exterminar é violenta. Portanto, esse é um assunto difícil por natureza. Ele não vai deixar de ser complexo, ele não vai deixar de ser difícil. Mas ele precisa ser enfrentado. O tabu tem uma razão para ser enfrentado. E a razão não é outra senão... Eu vou compartilhar alguns números com vocês, que estão no primeiro capítulo do livro, intitulado Os Números Falam por Si, que são números recentes, da última grande pesquisa, a maior de todas, promovida pela Organização Mundial da Saúde, autoridade máxima no mundo na área da saúde pública, sobre autoextermínio no mundo. E o que os números dizem? Antes da gente continuar o papo sobre tabu. Que aproximadamente 800 mil pessoas por ano se matam no mundo. O que dá uma média de 2.200 óbitos por suicídio a cada dia. Ou um novo caso a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, algumas pessoas já se mataram em algum lugar desse mundão. O dado impressionante que a gente apurou e colocou no livro. Há mais óbitos no mundo por suicídio do que por homicídio. Ou conflitos armados e guerras. Vou repetir, porque esse dado é realmente impressionante. No mundo, tem mais gente que se mata do que gente que morre assassinada. Ou em conflitos armados e guerra. Para cada caso consumado de suicídio, há 20 tentativas. O que numa conta grosseira significa, por ano, são 16 milhões de pessoas que tentam se matar. E não conseguem. E esse grupo que tenta e não consegue, esse aqui é o fundo musical de um momento tenso da palestra. Poderoso isso. Estamos aqui com a ajuda do divino para dar ênfase à informação. Uma pessoa que tenta uma vez, ela entra no principal grupo de risco. Porque na maioria absoluta dos casos vai tentar outra. Então a gente está falando de 16 milhões de tentativas por ano, a gente está falando de um contingente numeroso de pessoas que entram num grupo de risco. Principal grupo de risco, já tentou alguma vez? Se tentou uma, haverá, não é para todos os casos, na maioria absoluta dos casos,
poderá haver outra tentativa. Para cada caso consumado de suicídio, um grupo estimado de 6 pessoas, normalmente aquelas mais próximas de quem se matou, registram uma dor que tem um coeficiente aí de sofrimento nessa dor diferente. Porque dor da perda, eu não sei se vocês têm essa informação, existe um ranking no mundo, produzido por profissionais de saúde, dos fatores mais estressantes da existência. Eu achava que fosse dar plantão fim de semana, como jornalista, não é. O fator mais estressante do mundo é a perda dos entes queridos. E pode ser a perda da forma mais natural e indolor possível. Aquela idealização. Como é que você gostaria de dormir? Eu gostaria de dormir. Dormir não. Morrer. Eu gostaria de morrer velhinho, dormindo como um passarinho. A gente idealiza a morte como se fosse assim, a coisa mais suave e doce possível. Ainda que aconteça a perda de um ente querido dessa forma, a gente sofre. E sofre por quê? Já falei. Esse é o mundo material onde nós também temos a nossa resolução matéria. E a gente se relaciona com a matéria também. Especialmente nós latinos, calientes. O Brasil é um país de sangue latino. Ou seja, o que no hemisfério norte, na Europa, nos Estados Unidos, nos países nórdicos, é esquisitíssimo. Uma pessoa que você nunca viu, eles vêm para cá. Verão. Não sei se virão neste verão, como vinham antes. Pode certos mosquitos e outros probleminhas. A moeda está boa, o câmbio está favorável para ele. Mas enfim, chega aqui, nunca viu o outro, e o outro aperta a mão, abraça, fala, tamo junto! Hashtag tamo junto. A gente se relaciona também com o corpo, a gente abraça, aperta a pessoa que compartilha da nossa intimidade. Nós temos o cafuné, a massagem no pé, as carícias. A gente gosta de sentir o cheiro da pessoa, a gente gosta de ver a pessoa, a gente gosta de ouvir a voz da pessoa. Isso faz parte da relação construída com o outro. Quando o outro não está mais no território da matéria, é uma ausência sofrida. E não importa se você tem fé, como eu tenho. Não estamos falando de fé. Estamos falando de saudade, que é uma palavra que em português não tem tradução. Estamos falando da ausência que o outro deixa. E eu me reservo o direito, e todos os especialistas que eu ouvi para fazer o livro com a Cláudia, minha mulher que está aqui, que foi preciosa no fechamento desse livro, todos os especialistas ouvidos foram categóricos em dizer: é preciso respeitar o luto, porque o luto tem o seu lugar na área da saúde. Eu preciso de um tempo para me reposicionar na vida e voltar a me enxergar no tabuleiro da existência sem aquela pecinha que era tão importante no jogo. Aquela pecinha não existe mais na sua resolução material. Como é que o jogo segue? Eu preciso de um tempo para ver como é que o jogo vai seguir em frente. Não é feio a tristeza, o luto é fundamental. Quando a gente tem a perda do ente querido pelo suicídio, essa tristeza, o luto, a forma como eu vou lidar com a situação tem uma singularidade. Porque nós vamos registrar a dor de ver o outro partir sem antes ter procurado falar com ele. Por que ele fez isso? Por que ele não veio falar comigo? Por que eu não percebi que a dor dele era tão grande ou tão incômoda a ponto dele preferir abandonar a vida em vez de ter comigo uma conversa ou desabafar comigo? Vocês imaginem qual é a situação de quem tem alguém tão próximo que parte nessas circunstâncias. Não é fácil. Daí porque a Organização Mundial da Saúde diz, quando a gente fala que o suicídio é problema de saúde pública, não é só pela estatística de quem se mata, é que quando alguém se mata, nós temos um grupo de pessoas que precisam estar assuntadas nas políticas públicas. Você precisa dar assistência também a esses grupos. O Brasil não tem ainda, o CVV estava organizando esse trabalho de forma pioneira esse ano, que é você tentar dar assistência a familiares e amigos de suicídio. Como é que você reúne esse povo para tentar
dar suporte, assistência no momento tão difícil. Bom, deixamos os números de lado do mundo. No Brasil, aproximadamente 26 a 28 casos por dia, o que deixa o Brasil numa lista preocupante de 8º país do mundo com maior incidência. Em algumas estatísticas a gente aparece em 6º, em números absolutos. Na área da saúde não se faz conta em número absoluto, se faz em número relativo. Quantos casos de suicídio por grupo de 100 mil? Quando é por grupo de 100 mil, a gente despenca no ranking, fica numa posição que o Ministério da Saúde diz: no Brasil é caso de saúde pública, mas a gente está melhor do que outros lugares do mundo. Só que o Brasil é desigual até na estatística de suicídio. Tem lugares do Brasil onde as estatísticas rivalizam com lugares do mundo onde esse problema é crônico. E há lugares no Brasil em que esse problema, de fato, número de casos por 100 mil, não é tão importante. Por que o suicídio é tabu? Não está desprovido de explicação o tabu. Século XVIII, vem de longe essa história, 1774, o escritor alemão Goethe lança um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. No auge do romantismo, o personagem masculino do livro atravessa a obra enamorado de um amor platônico que ele tentou se aproximar, tentou consumar esse amor, mas não teve um final feliz. Não foi correspondido, não foi possível consumar esse amor. E o que faz Werther? Se mata. Numa época que era lindo morrer de amor. No romantismo. Nos meses posteriores, registra-se na Europa a multiplicação do número de casos de suicídio com jovens, sexo masculino, empregando o mesmo método do personagem da obra de ficção, se matando. Opa, acendeu a luz amarela. Goethe teve que responder na justiça, ele foi acusado de estimular suicídio. Foi complicado para ele. E de lá para cá se verificou, e esse é um conhecimento construído, dependendo da forma como se fala de suicídio em romance, em livro, em novela, em minissérie, em músicas, em poemas, dependendo da maneira, palestras, dependendo do lugar, ou melhor, a abordagem que se faça do suicídio, dependendo da forma como você aborda esse tema, no jornalismo, em obras de ficção, no cinema, no teatro, onde for, essa informação poderá ser registrada em pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente como sugestão. Está claro isso? Dependendo da forma como se fala de suicídio no mundo real ou em obras de ficção, essa informação pode ser registrada em pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente como uma sugestão. Vou guardar isso no bolso. Pode me ser útil, oportunamente. Portanto, é correta a forma como o jornalismo, via de regra, não reporta no dia a dia qualquer caso de suicídio. Não é mesmo para reportar. Agora, a gente não briga com a notícia. Quando o ator hollywoodiano Robin Williams, que ano passado, está no livro, foi o assunto mais clicado no Google em 2014, o suicídio do Robin Williams, que foi algo que causou perplexidade. Um humorista, um comediante, um cara que aparentava ser sempre de bem com a vida, fazendo piadinha, papéis no cinema sempre associados à comédia. Como é que ele se matou? Temos que reportar isso. Isso é notícia como for. Suicídio de Valmont Chagas. Os 2 garotos da banda Charlie Brown Jr. de São Paulo, o vocalista Chorão e o baixista Champignon, entre outros. Você não vai brigar com a notícia. Aquela notícia tem que reportar como fazer isso. Que cuidado eu devo ter? A Organização Mundial da Saúde, desde o ano 2000, lança manuais especialmente dirigidos para profissionais de imprensa ou comunicadores. Está lá no livro. Eu não quero me estender muito nesse capítulo. Se eu estivesse uma faculdade de comunicação, sim.
Não é o caso. Eu vou dar 3 recomendações expressas da OMS, Organização Mundial da Saúde, para jornalismo. Em sendo inevitável falar de suicídio, tome os seguintes cuidados. Não abra generosos espaços. Primeira página com manchete e foto. Não descreva em detalhes o método empregado para você não ficar didatizando como é que se faz. Terceiro, não enalteça as qualidades morais do suicida. Tem essa coisa também, a pessoa se mata e você deita a falar bem. Ele era o máximo, ele era caridoso, ele era sempre de bem com a vida, ele tinha muitos amigos. Por quê? Que em mentes fragilizadas psíquico-emocionalmente, você registra isso com muito cuidado no bolso, dizendo, tá aí. Eu não estou achando graça nenhuma da vida. Vai que eu queira desaparecer, ainda vou falar bem de mim. Saída honrosa. Não. E o que diz a Organização Mundial da Saúde? Para terminar, porque não, esse é um tema complexo. A gente levou 16 anos para fazer esse livro. Tem que ter cuidado para falar sobre isso. Em resumo, é tabu, mas é para falar, mas só fala em determinadas circunstâncias e quando falar tem que falar com cuidado. Em resumo, sim, dependendo da forma como se fala de suicídio, isso pode gerar um efeito perverso, negativo, ok? Ok. No jornalismo, em sendo inevitável, há que se tomar cuidado, ok? Ok. O que a OMS, encerrando, deixa muito claro? Apesar de tudo isso, não podemos fingir que o problema não existe. Porque na área da saúde pública, você só consegue enfrentar problemas com informação. Como é que a gente enfrenta mosquito da dengue, que também causa microcefalia? Com informação. Alguma dúvida? Por que eu devo? Que informação vale ouro quando a gente tem dengue e microcefalia nesse país? É um absurdo completo, transmitido por mosquito. Eu preciso saber qual é o ciclo de vida do mosquito, como é que ele se propaga, quais são os focos, como é que eu combato, de que maneira eu devo proceder. É um caso de saúde pública. Eu enfrento isso com informação. Isso vale para dengue, isso vale para malária, isso vale para hanseníase, isso vale para tuberculose, isso vale para AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. E isso, meus amigos, também vale para suicídio. Guarda a informação que eu vou dar. Ah, esse cara está maluco. Ele veio para Volta Redonda falar que suicídio e dengue é a mesma coisa. Você consegue prevenir. Quem disse que suicídio é prevenível? A pessoa se encasqueta que vai morrer. Como é que você vai dizer que é prevenível? Que responsabilidade? Ah! Jornalista não sabe nada. Mas eu, para escrever ou falar qualquer coisa, eu tenho que buscar as fontes. E as fontes, na área da Organização Mundial da Saúde, tem dificuldade por causa do tabu em dizer algo que a gente precisa espalhar para o mundo. Em 90% dos casos, o suicídio é prevenível. Porque está associado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis. Por causa do tabu, ninguém sabe disso. Estou aqui para falar o que a OMS não está conseguindo fazer chegar para as pessoas. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis. Porque são casos associados a patologias de ordem mental que são diagnosticáveis e são tratáveis. Principalmente depressão. Ah, André, mas como é que eles sabem disso? Que chute, número que não dá. Eu estou fazendo as perguntas jornalistas, mas pergunta sim. Mas quem disse? Por quê? Quero saber. Está tudo no livro, tem uma página inteira explicando o método empregado para chegar a esse número. Mais de 15.500 atestados de óbito foram analisados no mundo inteiro. Todos os continentes, faixas etárias, níveis de instrução, escolaridade, tudo. O que essas 15.500 atestados de óbito têm em comum? Causa morte. Lesão autoprovocada voluntariamente, leia-se, suicídio. Só que essa informação não bastava. Os investigadores da Organização Mundial da Saúde foram atrás e disseram: eu quero saber qual é o histórico clínico dessas pessoas, quero conhecê-las melhor. O que está por trás da informação suicídio? E aí, em 90% dos casos, apareceu o quê? Psicopatologias de ordem mental.
principalmente depressão, com mais de 33% dos casos, depressão. Depois vem outras questões que eu vou abordar muito rapidamente. Vamos começar pela depressão. O que é depressão? Porque a gente tem que separar depressão de estado depressivo. Estado depressivo é da vida. Só sofre estado depressivo quem está vivo. Se você conhece alguém que não tem nunca estado depressivo, desconfie. Ou foi abduzido, ou é um extraterrestre, alguém que não é humano, ou é um robô bem feito. Não é humano. O estado depressivo faz parte da vida. Quem está vivo, sofre. Tem episódios de tristeza, de decepção. Isso é da vida. Parabéns, vocês têm isso. Bem-vindo ao clube, que é numeroso. Agora, estado depressivo não é doença. Estado depressivo passa. Porque tudo passa. E a gente tem que saber lidar com o estado depressivo. Eu estou ajudando meus amigos vascaínos. Eu estou dizendo para eles, como torcedor do Fluminense, eu já fui para a 3ª divisão, eu sei o que é isso. É pior do que ser rebaixado de novo, vai por mim. Estado depressivo, faz parte. Estado depressivo é uma coisa, depressão é outra. O que é depressão? Não é estado depressivo. Depressão, existem vários tipos de depressão. Grosso modo, a gente está falando de uma patologia, de um transtorno que altera a bioquímica do cérebro, atrapalha as sinapses cerebrais e me dá um retardo, uma prostração, um desânimo, um desalento. Slow motion. Eu começo a não ter protocolos de resposta para a vida que eu tinha antes. Toco o despertador, me levanto. Estou com depressão, toco o despertador. Não sei se eu vou não. Amanheceu, abra a janela. Está chovendo. Amanheceu. Não sei se eu vou abrir a janela, não sei se eu atendo o telefone, não sei se eu atravesso a rua para comprar pão, não estou a fim de trabalhar, não estou a fim de namorar. Eu não sei o que eu quero. Aliás, eu não sei nem se eu quero. Prostração, desânimo, desalento em alto grau. Depressão precisa de ajuda. A gente não está falando de algo trivial, não. A Organização Mundial da Saúde diz que a depressão, que hoje é o 2º fator incapacitante para o trabalho no mundo, quem trabalha em RH, em empresa, recursos humanos, sabe o que eu estou falando. Depressão já é o 2º maior fator incapacitante para o trabalho. Pelo andar da carruagem, até 2030, será o 1º. Eu não estou falando de uma epidemia de depressão, eu estou falando de pandemia. Tem mais gente deprimida no mundo do que a gente imagina. As pessoas não sabem que tem. E se culpam, se fragilizam. Porque é feio se sentir triste. Por quê? Porque essa é uma sociedade, nós estamos inseridos num mundo onde há a ditadura da eterna alegria, do eterno sorriso estampado no rosto, da eterna juventude. Ai de você se começar a ficar com o cabelo branco ou careca, pé de galinha ou ruga, perder a forma física, começar a ficar com barriga, estria, celulite. Está tudo errado. Errado? Segundo quais padrões? Quem definiu que há um jeito certo de ser, de estar, de se apresentar? Nesse contexto, no império da alegria, no império do eterno sorriso, da juventude, da força física, a depressão está na contramão. E quem tem depressão se sente culpado, quem tem depressão se sente na contramão. E a pior coisa que você pode dizer, o que a gente sem informação fala para alguém com depressão? Primeiro, a gente não sabe que a pessoa tem depressão. A gente acha que ela deliberadamente não quer mais fazer o que vinha fazendo. A gente faz um juízo de valor. Diz assim, levanta daí! Pô, você tem trabalho, você tem saúde, você tem uma família linda. Aí a gente começa a falar até de coisas materiais. Você tem um carro lindo, tem uma casa linda. E o que você está fazendo aí sentado? Por que você não levanta? Por que você desistiu de viver? A gente briga com uma pessoa
que parece desmotivada ao extremo, parece que ela não quer fazer as coisas. Não há coisa pior para você falar para uma pessoa com depressão do que tudo isso. Creiam, vocês não estão ajudando, pior, vocês estão ajudando a empurrar essa pessoa para o fundo do buraco onde ela já se sente, sem piedade, falta de informação. O que se recomenda no enfrentamento da depressão? No livro a gente tem o histórico da depressão. É moderna a pesquisa sobre depressão. Essa palavra depressão vem do século passado, década de 1930. Antes disso não se falava em depressão. Era uma certa confusão, você falava de melancolia, tristeza, você não dava nome aos bois. Depressão não é tristeza, depressão não é melancolia, depressão é depressão. E esse é um conhecimento novo. E me perdoe aqui a forma imperfeita de manifestar um pensamento. Em sendo inevitável na história da humanidade o cidadão ter depressão, que seja agora. Melhor era da humanidade para ter depressão, a menos pior é agora. Por quê? Nunca se teve tanta informação sobre o enfrentamento desse problema. Por exemplo, indústria química, antidepressivo, não resolve a causa da depressão, mas enfrenta as consequências. Acelera as sinapses cerebrais. Você começa a andar sem estar com freio de mão puxado. Já é alguma coisa. Certo? Já andou com freio de mão puxado? Muito bem. Antidepressivo, aí tem que ter paciência. Por quê? Antidepressivo não faz milagre. O médico, ele vai ter que escolher a marca, certo? Isso vai levar um tempo. E a dosagem. Tem um tempo. Porque a pessoa pode se sentir no primeiro momento travada. Pô, doutor, tudo bem. Mas, pô, a boca travou, está seca, eu estou com as ideias confusas. Você tem que encontrar a melhor resolução do medicamento para que ele não seja seu inimigo, seja seu aliado. Segundo passo importante, além do antidepressivo, o apoio psicológico. A terapia. Só quem já fez dá o devido valor. Eu sei que Volta Redonda já superou um preconceito que já houve. De achar que só quem precisa de psicólogo é doido, é maluco. Ou tem alguém aqui que ainda faz essa confusão? Posso perguntar assim, levante o dedo, quem é constrangido demais, né? Deixa pra lá, não vou perguntar não. Quem ficou constrangido, eu vou trazer a informação. Se você ainda pertence a uma geração ou está desinformado ao ponto de achar que só precisa de psicólogo porque é doido. Tem nada a ver. Quem vos fala é alguém que não é portador, graças a Deus, de nenhuma patologia de ordem mental, até hoje não. Vamos colocar nesses termos. Jornalismo é um manicômio, né? Eu já tive, em 3 momentos da minha vida, a demanda de apoio psicoterápico e foi ótimo. Me ajudou a me reconhecer melhor, porque todos nós temos o lado oculto da lua. Pesquisem o que é o inconsciente. Porque você é o que você pensa que é, o que você acha que é, e as coisas que você, no estado de vigília, quando está acordado, reconhece. Só que você não é só isso. Essa é a metade da lua que é banhada por luz, por som. Tem o lado oculto da lua que também interfere até no teu desejo de consumir. Por que eu vou comprar um carro vermelho em lugar de um carro branco? Essas respostas não são tão simples, se é que me entende. Tem um lado seu que explica muito de certos medos ou fobias, certas reações que você tem inexplicáveis. Por exemplo, tem pessoas que têm horror à festa surpresa, se deprimem. Os colegas de trabalho fazem uma parte da festa surpresa. Você vai para o trabalho. De repente, abre a porta, parabéns para você. O cara fica pé da vida. Não quer mais falar com ninguém. Você tinha que falar comigo. E ninguém entende. Mas por quê? São seus colegas. Está tudo bem, você está em casa. Onde é que você vai achar a explicação para isso? Todos nós temos um lado oculto da lua. O apoio psicológico não é alguém que vai trazer as respostas, é o facilitador que vai funcionar como um espelho. Veja quem você é, reconheça-se e tome as decisões a partir dessa informação. A bola está com você. É você que se dá alta no momento nobre da psicoterapia, que é a catarse.
Quando você descobre, eu já sei, descobri, captei. Eu sei por que eu ajo dessa forma, eu sei por que eu penso dessa maneira, eu sei porque eu estou travado com as pessoas, eu sei porque eu tenho certas inibições, eu já entendi. É você que se dá. Antidepressivo, psicoterapia, e aqui eu vou usar uma palavra que é cabível para diferentes religiões ou tradições. Como eu sou espírita, eu vou usar a primeira palavra que me diz respeito enquanto estudioso da doutrina espírita. Eu vou chamar de passe magnético, fluidoterapia. Para quem não é espírita, não tem problema nenhum. Você está energizando, transferindo fluidos, energias medicamentosas na nossa tradição, na nossa crença, que permitem um asseio, uma profilaxia dessa psicosfera do entorno. Está indo coisa boa aí, tá? Você está irradiando fluidos de paz, de amor, de cura e de equilíbrio para essa pessoa se sentir energizada. André, não sou espírita, não acredito em nada disso. Ok, situação do cotidiano. Mãe ou vó que está tomando conta da neta, do neto, de noite, bebê acorda chorando, você vai lá, pega o bebê no berço, embala e canta. Você acha que é só um gesto mecânico de embalar? E só uma cantoria provida de qualquer outra coisa que vai determinar uma calmaria onde não existia calma? Ou há uma transfusão, uma irradiação igualmente poderosa desse bálsamo energético que se derrama na direção de um bebê agoniado e que de repente se sente mais tranquilo? O passe, que nós chamamos no espiritismo, se resolve em diferentes palavras ou situações do dia a dia. Ele é tão poderoso para o bem quanto mal olhado para o mal. Para os espíritas e outras tradições, o pensamento tem força e direção e o sentimento também. Então nós temos um poder de alcançar a pessoa portadora de depressão, no sentido de dizer, olha, tem outros procedimentos que alguns médicos vão achar besteira, mas a gente, por via das dúvidas, vai recorrer em diferentes tradições ou religiões. Não postergamos, não negamos o poder da oração, do pensamento positivo, e da pessoa que é portadora de depressão se cuidar bem. E se cuidar bem significa o quê? Presta atenção no que você está ouvindo, no papo. As conversas são edificantes ou baixo astral? Não tem jeito, Brasil não tem jeito, não tem nada de jeito, não. Você está ouvindo isso? Para onde você vai? Não tem antidepressivo que resolva. Vamos combinar. Cheio de ave de rapina à tua volta, dizendo que o mundo vai acabar. Como é que fica? Quem está do teu lado falando o quê? Que tipo de programa você quer assistir na televisão ou quer ouvir no rádio? Que leituras edificam, elevam o teu astral e que leituras ou programas de rádio e TV te deprimem? Tudo isso faz parte do pacote. Tudo isso soma ou subtrai. A escolha é de quem está querendo buscar a luz ou a ausência de luz. Faz parte do pacote. Virando a página da depressão, segundo fator mais importante da Organização Mundial da Saúde, fator de desequilíbrio, de patologia de ordem mental associado a risco de suicídio, é o uso de substâncias químicas. Drogas. Lícitas ou ilícitas? Drogas, 5 letras, significa o quê? Uma substância capaz de alterar o funcionamento do sistema nervoso. Droga, numa definição rápida, é a substância capaz de alterar o funcionamento do sistema nervoso. Tem as drogas do bem, indicadas com precisão, por quem estudou o assunto e falou, você está precisando disso para viver melhor. E tem as drogas que podem precipitar você na direção do abismo. Porque a droga, para o bem ou para o mal, lícita ou ilícita, por princípio pode causar dependência. Toda droga, por princípio, pode causar dependência. A dependência que determina o risco suicida. Eu já não sou dono do meu corpo, eu não tenho autonomia de voo. Eu não sou o senhor das drogas, a droga me comanda. Essa é uma situação que precipita muita gente na direção do abismo, da desesperança. Eu não sei mais o que fazer, porque eu não tenho controle.
Eu não tenho controle da situação. E eu não estou falando aqui de cocaína, crack e outras drogas pesadas. Eu estou falando nesse país que é campeão mundial de farmácia por metro quadrado, em que a automedicação parece ser a regra e não a exceção. E muitos de nós ouvimos o galo cantar, a rádio corredor, o pessoal falando, olha, tem um remedinho bom aí para tomar, que deixa você tranquilinho, ajuda você a dormir melhor, você não se apoquenta com nada. E aí você, por conta e risco, na maior inocência do mundo, vai na farmácia e pede, e toma. Eu não quero aqui fazer propaganda nem positiva nem negativa, mas vou dar nome aos bois. Os Rivotril da vida, por mais inocentes que eles pareçam, e outros remedinhos da família dos fármacos inocentes, se é droga, implica em risco de dependência. Se vai usar, usa com recomendação médica. Não se brinca com isso. Isso é muito importante. A gente precisa ter responsabilidade em relação àquilo que a gente engole ou bota para dentro do corpo. Que se altera o sistema nervoso, pode colocar você numa lista preocupante de pessoas que não têm mais o comando. No livro a gente também aborda o problema subjacente ao consumo elevado de drogas lícitas ou ilícitas no Brasil e no mundo, que é a tentativa de se desviar da dor. É a medicalização da dor. É gente que não quer sofrer de forma alguma. Gente, nenhum de nós gosta de sofrer. Mas a gente precisa reconhecer. Eu gosto de ler biografia de grandes homens e mulheres da humanidade. Quem gosta de ler biografia do Gandhi, do Chaplin, de quem quer que seja, vai perceber na biografia que sempre há um tom reverencial do biografado aos momentos difíceis. Invariavelmente ele vai dizer, a vaia me ensinou mais que o aplauso. A dificuldade me ensinou mais do que a mordomia. Os reveses da vida são muito mais pedagógicos e didáticos para a gente do que as portas abertas. Não é para ninguém ser masoquista aqui, ficar, eu quero sofrer, então, vou sofrer. Não é isso. Se a dor te visita, se você está em sofrimento, você tem que reconhecer nisso um convite à evolução. É um convite à evolução. Você está sendo convidado a se burilar, a descobrir outras rotas que levem você para o objetivo. Tem um obstáculo? Eu vou descobrir um jeito de transpor. A filosofia tem várias explicações para dor e sofrimento, e as religiões também. E todas essas explicações tentam mostrar outra perspectiva. A dor e o sofrimento não é para ser temida. Não é para serem temidos. A dor e o sofrimento precisam ser compreendidos. Compreendidos. Porque eles ensinam, eles tornam a gente pessoas mais sábias, com mais conhecimento, mais capacidade para resolver problemas. E quando você medicaliza a dor, eu vou tomar isso aqui para fingir que não existe, que eu estou bem, que eu estou zen. Você está bypassando, você está tentando dar um jeitinho na natureza. Só que a natureza tem as suas leis imutáveis e permanentes, que é melhor a gente não brincar de Deus, tentando reinventar as leis que regem a vida e o universo. Melhor a gente aprender com as coisas como elas são. Filosofia, religião, são mananciais incríveis de informação relevante sobre qual o sentido da dor e do sofrimento. Se você prefere tomar remédio, a opção é sua, mas saiba que você corre riscos. E quem diz isso não é filósofo nem religioso, é profissional da área da saúde. Depois de depressão, depois do uso de substâncias, aparecem na listinha da Organização Mundial da Saúde outras patologias de ordem mental, tipo transtorno de personalidade, esquizofrenia, bipolaridade, por aí vai. Tudo isso é diagnosticável e tratável. Eu conheço pessoas com depressão, com bipolaridade, pessoas com esquizofrenia, que têm a qualidade de vida possível.
seria hipócrita da minha parte dizer que elas são hiperfelizes, têm a qualidade de vida possível. Não estão, no radar delas não aparece piscando suicídio. Elas foram diagnosticadas, estão sendo tratadas e a vida segue. Ter depressão não é uma sentença de morte. Ter depressão é um convite à evolução. Alguém vai dizer, bom André, então tá. Quer dizer que a gente vai atribuir o risco suicida apenas a psicopatologias de ordem mental? Se você perguntar para alguém da Organização Mundial da Saúde, a resposta é sim. Só que nós não ouvimos apenas psiquiatras e psicólogos. Nós ouvimos também quem faz o estudo da influência da sociedade no comportamento humano. É o território da sociologia. Aliás, Durkheim, um dos pais da sociologia, escreveu um livro chamado O Suicídio. Significa dizer, nós não somos apenas um código genético ambulante. Nós somos influenciados o tempo inteiro pelo meio em que a gente está inserido. Vocês vieram para cá hoje é sábado, dia 5 de dezembro. Eu não tenho tempo aqui para perguntar como é que foi o dia de cada um de vocês até agora, mas eu construí uma convicção. O dia de hoje já trouxe para vocês algumas informações objetivas ou subjetivas que estão entranhadas em vocês. Estão determinando visões de mundo, humor, maior ou menor disposição, maior ou menor esperança. Isso diz respeito ao que você já leu em jornal, ou revista, ouviu no rádio, viu na televisão, andando na rua, viu uma cena interessante ou bonita ou comovente, ouviu uma cena deplorável, ouviu uma cena da natureza, ouviu caprichosamente um vento levar um saco plástico dançando em forma de balé e você por ali se deteve olhando aquilo e teve alguns insights. O fato é que nós somos esponjas ambulantes. O tempo inteiro registramos e captamos, a gente pode não se dar conta, mas é assim que é. O tempo inteiro nós estamos absorvendo informações subjetivas, objetivas, racionais, irracionais, emocionais, que fazem você ser o que você é e determinam pacotes de esperança ou desesperança, humor, mau humor, saúde ou doença. E aí a gente entra num território onde o livro aborda situações do dia a dia que podem nos predispor, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, a um questionamento da vida. Vamos dar nome aos bois aqui. Vocês devem saber que o Brasil ainda tem quase 1 milhão de indígenas. E que boa parte dessa comunidade indígena já está aculturada. E que isso é fator de extremo sofrimento para os jovens índios. E que as taxas de suicídio em comunidades indígenas são elevadas. Uma possível explicação, isso está sendo estudado. O índiozinho pequenininho nasce índio na comunidade indígena, mas ambiciona, idealiza morar na cidade. Ele já viu que a cidade tem brilho, luz, joguinho, videogame, carro, tem um monte de coisa legal. A cidade é que é legal. Invariavelmente, dependendo da cultura indígena, há um conflito dos mais velhos com os mais novos. Os mais velhos querem que a tradição seja respeitada, fala a nossa língua, participa da nossa dança, segue o ritual. Você é dos nossos. E o garoto, ok, vovô, mas eu acho que eu vou para lá. É para lá que segue a minha vida, eu sou de outra geração. Vários casos em que esse curuminzinho, quando sai da aldeia, não é mais reconhecido como índio perante os seus. Esse se desgarrou. Tem cara de índio, nasceu numa tribo, mas não é na sua comunidade mais reconhecido. Esse não é mais. Vai para a cidade. E na cidade, infortunadamente, não é visto como igual. Você é índio, você é índio. Desculpa, você é índio. É alvo de bullying, de preconceito, de racismo, de tudo. Esse garoto, são casos assim no Brasil, não tem aquilo que vale ouro para a autoestima da gente, que é sensação de pertencimento. Eu estou desgarrado. Cadê os meus? Eu venho para cá, o povo diz, não, você não é daqui, desculpa, você já foi, mas não é mais.
Aí eu vou para lá, não, desculpa, aqui definitivamente você não é dos nossos. Olha-se no espelho, você não pertence a nós. Esse garoto vive uma situação de fragilidade emocional extrema. Ah, ele vai se suicidar? Eu não disse isso. Eu falei, ele vive uma situação de vulnerabilidade extrema. Pode, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, cada um é cada um, achar que viver não vale a pena. Eu vou pegar um caso que não seja tão radical. O que é ser mulher no Brasil no século XXI? Segundo o IBGE, significa pertencer a uma categoria de gênero que, quando tem a mesma formação que o homem, mesma escolaridade, faz o mesmo curso de graduação, trabalha na mesma profissão, na mesma cidade, na mesma carga horária, estatisticamente no Brasil, não ganha o mesmo salário. Eu estou falando de 2015, PNAD, 3 semanas atrás. Essa mulher, que no contra-cheque já se percebe alvo de algo errado, do ponto de vista da discriminação e do preconceito, é a mesma que aparece em outras estatísticas terríveis, que mostram que a maior parte dos assassinatos de mulheres no Brasil tem origem em homens que compartilhavam ou compartilham da intimidade dessas mulheres. São maridos ou ex-maridos, namorados ou ex-namorados. Inimigo íntimo. Esse é o país da Lei Maria da Penha. Esse é o país da lei do feminicídio. Esse é o país que o Ministério da Saúde teve que consagrar 3 dígitos 180 para um serviço de socorro às mulheres em qualquer lugar do Brasil. Ligue 180 para pedir ajuda. Porque muitas mulheres abriram mão da vida pessoal, deixaram de trabalhar ou de estudar para ser esposa. Mãe dos filhos desse que se transformou num déspota, num algoz, num covarde. E de repente ela vê os filhos crescendo, ela consagrando tempo e energia para a família, levando bolacha, sendo humilhada, assédio sexual, tudo errado dentro de casa. Tem um momento que essa mulher vai parar e vai fechar para balanço e dizer: o que é a minha vida? O que tem sido a minha vida? Para onde eu vou desse jeito? Onde essa história vai parar? E eventualmente, mais uma vez, cada um é cada um. Dependendo dos fatores de temperatura e pressão, essa mulher não consegue enxergar luz no fim do túnel. Numa palavra, ela não tem esperança. Meus amigos, sem esperança, nem eu nem vocês levantamos da cama. Esperança é o combustível da vida. Por pior que seja a situação, esperança é o que leva você a dizer: vou levantar da cama, vou tomar café e vou à luta. Ser mulher num país machista, com os valores da sociedade patriarcal do Brasil, não favorece. Você pode até dizer: André, mas eu sou feliz como mulher. Eu acredito. Mas reconheça, não favorece. Pode não estar tão contra, pode ser legal ser mulher em Volta Redonda. Agora acreditem, não sou eu quem está dizendo, pesquisem. Ser mulher em boa parte do Brasil, eu nem estou falando dos países árabes, nem estou falando de burca, não estou falando de outros lugares do mundo, não. Vamos ficar por aqui. Em vários lugares do Brasil, ser mulher é um estorvo, é um fardo. E se está ruim para a mulher por viver num país machista com a sociedade patriarcal, também está ruim para o homossexual. Estou falando agora de outra situação que pode determinar fator de risco. Homossexual no Brasil é discriminado em casa, na rua pelos vizinhos, colegas de escola, colegas de universidade, colegas de clube, aonde ele for, em algum momento será patrulhado, será estigmatizado, será apelidado de forma pejorativa e vai pagar um preço alto por não ser igual ao que se espera de um homem ou que se espera de uma mulher. Significa dizer que, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, esse que é homossexual e que vive num país que teve a coragem de discutir se está em andamento no Congresso um projeto auto-intitulado de cura gay.
O que é ser homossexual no país onde o Congresso discute um congresso denominado cura gay? Vamos combinar. Não favorece. Eu posso encontrar aqui um homossexual que diga: minha vida está boa, graças a Deus. Ok, saiba que não é a regra. E saiba que no Brasil, não estou falando de certos lugares no mundo, onde você declara ilegal a homossexualidade. Quem quiser pesquisa. Ilegal. Ilegal. Ser homossexual no Brasil significa, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, eu posso engrossar grupo de risco de quê? De não ter vontade de viver. Nas estatísticas que a gente compartilha, há dados preocupantes, recentes, que mostram o recrudescimento, a elevação das taxas de suicídio entre jovens. Isso não era regra. Na literatura não se percebia isso com facilidade. 15 a 35 anos. Agora, onde sempre houve, na literatura, uma taxa um pouco mais elevada de suicídio, no segmento mais idoso a partir de 75 anos. E por que isso acontece? Vamos analisar. No livro a gente fala sobre isso. O que é ser idoso hoje no mundo? Primeiro, é um mundo que está envelhecendo rápido. Tem menos crianças e mais idosos. Agora, quanto mais se vive, o que a gente vai acumulando ao longo de uma existência longa? Vejam que eu saí já há muito tempo do capítulo da patologia de ordem mental. Eu estou falando de environment, o meio em que eu estou inserido e o que acontece nesse meio que pode me jogar para cima ou para baixo. O que significa envelhecer? Significa acumular perdas. Meus colegas de trabalho, eu já não os vejo, sinto falta, foram tantos anos de convivência, não tenho mais eles por perto. Meus amigos, quanto mais eu estou vivendo, tem outros que, usando uma expressão espírita que eu adoro, retornam à pátria espiritual. Retornam, e eu fiquei. Perdi fulano, perdi ciclano, etc. Perda progressiva da visão, perda progressiva da audição. Já não posso comer o que eu quero, a hora que eu quiser. Eu já estou me preparando para isso. Vou fazer 50 no que vem, já estou preparando. Não estou preparado, eu estou me preparando para ouvir do meu médico um dia a seguinte sentença: Trigueiro, aquele mousse de chocolate que você sempre come, acabou a farra. Não vai rolar. Então eu perco o direito de comer o que eu quero, a hora que eu quiser. Olha isso. Aquele sono que na minha juventude era inteiro, de uma noite inteira, bem dormida, horas a fio, agora é intermitente. Acorda no meio da noite, parece uma coruja. O que eu vou fazer, meu Deus? Eu estava com sono agorinha, e agora eu estou acordadaço. A perda da vitalidade, da força física, a perda do companheiro ou da companheira. Convenhamos, não é fácil envelhecer. E aí a gente resgata a memória do mestre Hermógenes, introdutor da Hatha Yoga no Brasil, o grande poeta da arte de envelhecer bem. E Hermógenes, que deixou tantos vídeos, procurem no YouTube, tantos escritos, leiam livros ou textos na internet dele, maravilhosos, em que ele diz, entre outras coisas, eu não saberia reproduzir com o tamanho talento que ele tinha. Partiu esse ano, deixa muita saudade. Hermógenes dizia: é preciso emprestar dignidade a essa fase da vida, porque nós estamos no alto do planalto, nós, os mais velhos, os mais experientes, serenos e tranquilos, observando a agonia, o desespero, a ansiedade, a angústia dos mais novos, na planície, procurando os caminhos que levam aonde eu estou. Tem um ditado que diz: nada supera a experiência. O desafio que está colocado para a nossa sociedade é: como é que a gente transforma a experiência em programa de milhagem? Vocês conhecem o programa de milhagem. Você viaja sempre pela mesma... A companhia aérea diz assim: viaja sempre comigo, e você vai acumulando pontos. E a partir de um determinado número de pontos acumulados, você viaja para onde você quiser, 0800. Vou contar para vocês.
Eu construí uma convicção, estão me roubando ponto. Porque a gente, quando vai puxar os pontos, fala, nossa, quantos pontos? Dá para ir para onde? Ó, dá para ir lá para Itanhaém. Não vai dar certo. Não é possível. Mas enfim. Programa de milhagem, o que é? Eu preciso transformar a experiência em bônus. Como aproveitar essa quilometragem em favor do coletivo? Esse é o desafio que está colocado. Mas vamos lá. Terceira idade sadia. Terceira idade, essa expressão, ser idoso. Quando eu era pequeno, a gente olhava para uma pessoa de 60 anos e falava, é velho. Hoje em dia você vê Gil e Caetano com mais de 70 anos fazendo excursão pelo mundo com muito amor para dar e muito axé. Então vamos combinar? O conceito de idoso está mudando. Por quê? Porque nós estamos vivendo mais e melhor. O mundo está preparado para isso? Eu não sei. O que é freada de ônibus? Só os espíritos vão entender a piada. O que é uma freada de ônibus no mundo de provas e expiações? Vocês sabem? O mundo de hoje, um mundo difícil. É aquela... Primeiro o idoso entra no ônibus, tem o lugar dele no ônibus, mas tem um garotão sentado com cucuruto na rede social. Não está nem aí para você. Você está no ônibus. Atenção para a freada no mundo de provas e expiações. Vai parar no para-brisa. O mundo de hoje não está preparado para acolher tantos idosos. É isso que eu estou querendo dizer. Já uma freada de ônibus no mundo de regeneração, que é aquele para onde os espíritos acreditam estamos seguindo. Atenção, ele está no ônibus, em pé, haverá freada. Replay, o povo lá de trás não entendeu nada. Presta atenção. O ônibus está indo, eu estou parado. O ônibus está tranquilinho, ele vai frear. Atenção. Sem risco. Eu moro em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, e eu frequento um centro em Copacabana. Copacabana, como se sabe, é o bairro do Brasil com a maior concentração de idosos por metro quadrado. Mas não é um retrato do idoso no Brasil, porque é idoso classe média alta ou alta. Mas é legal de ver. Eu gosto, na saída do centro, de passar pelo calçadão, para continuar me energizando com os exemplos que eu vejo dos idosos de Copa. Porque eu vejo primeiro aquela rapaziada sarada, na areia, jogando como se não houvesse amanhã. Peteca, que eu não vejo a menor graça no jogo de peteca, mas eu gosto de ver ele jogando peteca, puta ponta. Estatura rígida, bronzeado bonito, calção de banho, sem esconder barriguinha, cabelo branco, nada disso. E eles são lindos, do jeito que eles são, porque eles se assumem como eles são. A melhor forma de beleza é aquela que é resultante da autoaceitação. Eu sou isso aqui, sou lindo. E exala beleza, exala vitalidade. Joga, de repente esquentou, sol a pino. Vou tomar uma duchinha ou vou tomar um banho de mar. Agora volta para o calçadão para hidratar. Por hidratação, entenda-se ingestão de qualquer líquido, mesmo aquele que o passarinho não bebe. E aí de você, se chegar lá e falar, vovô está bebendo isso, não se intrometer. Eu tenho idade para fazer o que eu quero. Ele tem razão. Bom, à noite, político que se preza não vai desprezar esse segmento que cresce no eleitorado. Volta Redonda, sabe disso. Você vai ter política pública voltada para esse segmento que é bem-vinda e precisa existir. Por convicção ou por conveniência, o político não abre mão. Bom, Copacabana, inventaram lá o baile, já tem tempo, o baile da terceira idade. O vovô ou a vovó vão escolher a melhor roupa, perfumadíssimos, produzidíssimos, chegam no baile. Normalmente são solteiros, já perderam parceiro ou parceira, têm uma vida muito difícil e solitária, e padecem do pior de todos os sofrimentos que eu não disse, que é a ingratidão daqueles para os quais, décadas atrás, o vovô ou a vovó consagraram tempo, energia, se sacrificaram noites em claro, trabalharam jornada dupla para oferecer o de melhor para quem estava chegando no mundo. Hoje,
invertem-se caprichosamente os papéis. Quem precisa de mais cuidado é quem tem mais idade. E quem está agora na condição de adulto e provedor não consegue perceber que aquele que merece atenção e cuidado é digno dessa retribuição. Vai para o baile, chama para dançar uma parceira, pode ser uma dança só, pode ser mais de uma, coisa que está indo bem, pode ser o baile todo, olha que legal, pintou um clima aqui, coisa que e pode ter prorrogação e pênalti, pode seguir para depois do baile. A pergunta é, eu estou contando essa historinha para colocar vocês aqui numa situação. Você consegue imaginar a sua avó, viúva, sendo trazida no início da madrugada em casa por um estranho? Prepare-se, que isso deve acontecer cada vez mais. Por quê? Você está chamando de vovócas e tal, com o estereótipo da vovó comportadinha que fica vendo Faustão assim pro Santo Domingo, tricotando, acabou isso. Tem uma nova geração aí de idosos que vai à luta, tá cheio de amor para dar, vitalidade, tô saudável, o corpo tá aqui inteiro ainda, aqui que eu vou ficar em casa. Eu volta do baile com o parceiro deixou e deu pitoca. Abre a porta, entra a vovó, o que você vai dizer? Vovó! Isso são modos? Quem é este homem? Se essa for a reação de vocês, vocês estão agravando uma condição que, dependendo dos fatores de temperatura e pressão, podem predispor essa pessoa a se sentir infeliz, sem motivação de viver e sem o exercício pleno da sua libido. Libido não é só uma energia associada a erotismo ou sexualidade, é energia criativa. Que eventualmente, e se isso acontecer uma bênção, pode ser canalizada a libido para a energia amorosa numa relação a dois com eventual troca de fluidos. Que mesmo na terceira idade ou na idade mais avançada, a mesma indústria química que propicia o antidepressivo é aquela que derrama pílulas azuis. Para quem queira resgatar uma prática que preconceituosamente nós rotulamos como promíscua, imoral. Por quê? Porque não é coisa que vovó faça? Repaginem o pensamento, reprogramem o software, o mundo está mudando. E quem chega na terceira idade, na condição de idoso, chamado carinhosamente de vovô e vovó, tem muito amor para dar e merece ser feliz do jeito que quiser. Por que não um novo amor? Por que não um namoro? Por que não dançar? Os suicidólogos fizeram uma descoberta importante. Não há um fator apenas, uma explicação apenas para alguém que tenha se matado. Vocês vão dizer, André, isso eu não vou aceitar. Todo mundo que se mata tem uma causa para isso. Vamos pegar o Werther. Se matou porque sofreu uma desilusão amorosa. Bom, se for verdade que a desilusão amorosa explica o suicídio, eu não estaria aqui. Quantos de nós estaríamos aqui? Se a desilusão amorosa por si explica o autoextermínio, quantos de nós estaríamos aqui? A gente vai entender na visão da suicidologia o seguinte: a desilusão amorosa, por exemplo, pode ser o fator principal, o fator preponderante. Se matou por quê? Poxa, descobriu-se traído. Aí você vai rastrear a vida de quem se matou porque se descobriu traído. Isso dizem os suicidólogos. E você poderá descobrir, por exemplo, é uma pergunta que o suicidólogo vai fazer: como foi a infância desse que se matou por descobrir-se traído? Porque para o suicidólogo importa saber se essa infância foi um período da vida, principalmente de 0 a 7 anos, em que essa criança foi cercada de amor, carinho,
afeto, colo, olho no olho, cumplicidade, os momentos só dele. Porque hoje a vida é muito corrida. Os pais que são culpados dizem assim: eu tenho tão pouco tempo com os filhos. Tudo bem, faz parte. Mas o pouco tempo que você tem, como é que se troca? Como você aproveita esse tempo? Porque esse tempo pode ser nutrição emocional. Nutrição emocional é essa energia amorosa que vai acompanhar o menino ou a menina para o resto da vida. Ele cresce robusto no seu tecido emocional. Porque é o período da vida que a criança... A natureza nos fez extremamente frágeis. Não há outra espécie no universo tão frágil quanto o ser humano nos primeiros meses de vida. Anos de vida. Somos completamente dependentes. E somos mais do que nunca demandantes dessa energia amorosa. Se nós a temos, não significa que no futuro a gente não vai se matar em nenhuma hipótese, mas você vai reduzir risco suicida. Se você não teve uma infância cercada de amor, carinho, afeto, colo, troca, nutrição emocional, não significa que você é um suicida em potencial, mas significa o quê? Nas intempéries da vida, nessa montanha russa que é viver, nos momentos de mais frio na barriga, em que a gente se sente só, abandonado, aflito, ansioso, angustiado, em dúvida, a ausência dessa nutrição se faz sentir. O risco aumenta. Não é determinante do suicídio, não é mesmo? Mas o risco aumenta. Outra pergunta que o suicidólogo faz para esse que se matou, aí todo mundo vai dizer: se matou por quê? Porque descobriu-se traído. E isso há muita pesquisa com número confirmando. A pergunta que o suicidólogo vai fazer é: esse que se matou possuía alguma crença numa força superior? Veja que eu não estou usando a palavra fé. Veja que eu estou tendo cuidado de não usar a palavra religião. Estou falando crença bem genérica, numa força superior, bem genérica. Ateus, materialistas e agnósticos, por pesquisa, são mais vulneráveis. Não é difícil para a gente entender o porquê. Se eu estou no auge do desespero por uma razão qualquer, e eu creio numa força superior, seja ela qual for, antes de pensar em me matar, o que se espera de alguém que tem alguma crença é negociar com essa força. O que não falta é jeito, aliás, o brasileiro é muito criativo para negociar isso. Você pode fazer uma promessa. Se eu sair dessa, escadaria da Penha é pouco. Dou 3 voltas, ela se sente. De joelho. Bom, você pode fazer promessa. Algumas tradições, inclusive cristãs, certos sacerdotes chegam a dizer para os fiéis assim: você tem o direito de gritar. Peça gritando. Eu já vi isso por aí nas televisões. Já vi assim. Grite com ele. Eu falei: que interessante isso. Ah, André, cadê você? Ok. Espírita não pode fazer isso. Porque nós espíritas somos reencarnacionistas. Falamos muito da lei de causa e efeito. Para nós faz sentido uma frase de um camarada chamado Marcelo Ribeiro, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que disse certa vez o seguinte: não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Então eu não posso gritar. Eu também não vou pagar promessa, não é minha praia. Mas acredito em Deus. Sinto Deus. E nessa relação com Deus, no auge da minha aflição, eu vou confidenciar a vocês o meu método. Eu normalmente começo a minha prosa da seguinte maneira, e é de coração. Falo assim: olha, primeiro eu quero agradecer o lado bom das coisas que funcionam. Muita coisa legal, tem que reconhecer. E é bom saber que você está aí, existe. Deve estar em algum lugar, porque eu não estou vendo. Está difícil sentir você ultimamente. As outras tradições falam de anjo da guarda, anjos. A gente fala de guia, mentor espiritual. Cadê? Está fazendo falta. Apareça. Pelo amor de Deus, está fazendo falta.
é outro tom. Cada um para o seu cada um. Para todos os efeitos, possuir uma crença, uma fé, ter uma religião, ter que seja uma vaga ideia, uma fresta de luz pela porta que diz assim, vai que tem alguma coisa, é um fator de proteção. É um fator de proteção. Ajuda. E reduz risco. Meus amigos, para terminar, eu apenas, antes de passar para as perguntas, se houver, dizer para vocês como a gente vive um momento no mundo que normatizou a correria. Ninguém tem tempo. Todo mundo tem o que fazer, sempre. E é sempre algo muito importante. Está chegando a virada do ano, já é 5 de dezembro, muitos de nós se apressam em ir numa papelaria para comprar uma agenda. E nessa agenda, a gente se apressa em colocar todos os compromissos que a gente acha importante marcar no calendário. E se alguém vai chamar a gente para uma festa, para um aniversário, coisa e tal, alguns de nós, para mostrar que é muito ocupado, porque é legal ser bastante muito ocupado, adoro dizer assim, um momento, por favor, que eu preciso fazer uma consulta à minha agenda. Qual o dia que você falou? 23 de janeiro. Sim, depende da hora. Qual vai ser a hora? Ok. As pessoas muito ocupadas, muito atarefadas, costumam ser muito valorizadas. A gente adora falar de workaholic, aquele que não tem tempo para nada, a não ser para o trabalho. Enaltecemos isso como um valor civilizatório. Talvez isso explique o fato do Brasil só ter declaradamente 16 milhões de voluntários. Parece que voluntário é coisa de quem não tem o que fazer. Nesse mundão de Deus, onde todo mundo está correndo, dentro de um lar, é muito comum que os pais tenham reações ou relações protocolares com os filhos. Você dá bom dia, você senta para tomar café, você conversa trivialidades, mas se perguntarem, você sabe o que o seu filho ou sua filha está sentindo hoje? O que o preocupa mais? Você sabe qual é o grande sonho dele? Você sabe o que aconteceu na escola essa semana, que foi importante na vida dele? Quantos pais aqui terão a segurança de afirmar, sim, eu conheço profundamente, eu sei exatamente o que está acontecendo com meu filho, com a minha filha. Eu estou falando dentro de casa, imagina do lado de fora. Fora de casa, quantas pessoas a gente vai ter tempo de conhecer bem ou se disponibilizar quando ela procura? Esse é o ponto que eu quero chegar. Se uma pessoa visivelmente em desequilíbrio, atormentada, procura você querendo conversar, pensem, quanto tempo vocês julgam ter para essa pessoa? Quanto tempo da sua vida? No momento em que ela, a outra pessoa, te procura, né? O tempo que você diz assim, dá para aparecer na outra quarta-feira? Não, a pessoa está precisando agora. Quantos de nós tem tempo para doar ao outro no momento em que o outro nos procura, que é quando acendeu a luz amarela no outro? Bom, a verdade é que a maioria absoluta de nós não tem esse tempo, e a falta desse tempo também é fator de risco. Porque não precisa ser médico ou terapeuta para saber ouvir, e saber ouvir faz toda a diferença. A experiência do CVV vem de longe. São 53 anos. O primeiro posto do CVV foi criado em 1962 em São Paulo. Esse trabalho se expandiu. São quantos postos hoje? Cadê a Zenade? 60? 72 postos, aproximadamente 2.000 voluntários. E o CVV é mestre. Construiu uma expertise reconhecido pelas maiores autoridades de saúde do Brasil em ouvir os outros. Ouvir significa, quem liga para o CVV, liga a hora que quiser e vai ter, do outro lado, um voluntário treinado na arte de ouvir com amor. O que é ouvir com amor? É não fazer juízo, não julgar quem está ligando.
é guardar sigilo absoluto em relação ao que está sendo dito. E o mais difícil, não ser diretivo, dando respostinhas, receitinhas para a pessoa do que ela precisa fazer para resolver um determinado problema que eventualmente justificou a ligação. Portanto, os voluntários do CVV aparentemente fazem muito pouco. Ah, é só isso? Não é pouco, não. Pelo que eu entendi do treinamento de vocês, que é um treinamento para você ser voluntário, eles precisam ter sempre o discernimento da palavra certa a ser dita e do jeito certo, permitindo que esse desabafo ou essa conversa ocorra da forma mais satisfatória para o outro. Sempre. Mesmo em situações de limite ou radicais como a que eu vou descrever agora. Liga para o posto do CVV alguém visivelmente perturbado que gritando diz assim: eu já decidi que vou me matar. Estou com a arma na minha frente. Achei o telefone de vocês. Estou ligando apenas para saber como vocês pretendem demover a ideia de me matar. Eu quero saber quem aí vai me convencer de que eu estou errado. Pelo que eu entendi do treinamento do CVV, o voluntário haverá de dizer qualquer coisa mais ou menos assim: nossa, pelo que eu estou podendo perceber, você está vivendo uma situação muito difícil, muito perturbadora. Você quer falar sobre isso? Creio, não é pouca coisa. E eu me lembro da emoção de alguns voluntários do CVV, quando foi confeccionado, alguns anos atrás, um book, um livreto, doado por uma agência de publicidade, com depoimentos de alguns atores, atrizes que doaram a imagem e escreveram de próprio punho mensagens para os voluntários do CVV. Eu coloco isso no livro. Coloco o depoimento de uma atriz. Tony Ramos, Carlos Beleza, Elba Ramalho e Cássia Kiss. Todos generosamente falando que o CVV era importante, que o CVV fazia diferença, que o CVV isso, o CVV é um fio de esperança. Aí vem a Cássia Kiss, que já declarou publicamente ser bipolar. Não estou aqui fazendo nenhuma revelação. Mas nessa época ela não tinha aberto para o público. E ela diz, eu não vou reproduzir literalmente, mas está no livro, o trecho entre aspas, que ela diz assim: certa vez pensei em desaparecer do mundo. Coisa de quem não consegue pensar no outro, fica pensando apenas em si mesmo, etc, etc. Procurei o CVV. Estou vivo e feliz. A quantidade de voluntários do CVV que se emocionou ao ter um retorno inusitado, imprevisto de uma pessoa famosa, que de público teve a coragem de se declarar demandante desse trabalho, e que depois, para a televisão, gravamos um programa na Globo News, eu falei: Cássia, gostaria que você falasse aquilo, só que agora para a televisão. É possível, não? Claro. Fomos no aterro do Flamengo, ela estava grávida do 3º ou 4º filho, já com idade avançada. O último filho dela foi uma gravidez de risco, nasceu ótimo. Estava ela com barrigão, falando para a Globo News. Eu perguntei: Cássia, você podia dizer o que você acha do CVV? A gente tinha combinado, eu queria que ela dissesse algo parecido com o que ela escreveu. E ela só mudou uma parte dizendo assim: hoje, né, ela falou, certa vez na vida, Aí quando chegou a hora de falar, hoje estou viva e feliz, ela botou a mão na barriga e falou assim: hoje estamos vivos e felizes. Lindo o depoimento da Cássia. Lindo o trabalho do CVV, que precisa de visibilidade, voluntários e ajuda. Ajudar o CVV também ajuda a quebrar esse tabu horroroso, que faz com que mais pessoas desistam da vida antes da hora. Eu sou daqueles que acham que entre nós e uma folha de uma árvore há uma absoluta sinergia no seguinte propósito: a folha da árvore só se desprende do galho.
no momento certo, para seu último e maravilhoso voo na direção do chão. Também nós, no momento certo, haveremos de sair do casulo e virar borboleta, na direção de outra existência, com outra resolução, mas na hora em que for o momento certo e adequado. Porque estou num país onde a maioria se diz cristã, e pedindo licença a quem não seja cristão, eu vou evocar aqui as palavras do Mestre, quando certa vez declarou, está lá nos Evangelhos, que o jugo é suave, que o fardo é leve. Não importa o tamanho do problema ou da confusão que a gente esteja metido. Ela se resolve na exata proporção da nossa capacidade de suportar e resolver. Essa é uma questão que para os cristãos deveria estar mais presente na memória. Que Deus é esse soberanamente justo e bom, que oprime a criatura com um problema que ela não tem força ou condição de resolver. Por princípio, essa ideia de Deus não faz sentido. Se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não poderá avalizar tamanho castigo sobre as criaturas. Tenhamos força, fé e paciência. O Sport TV está repetindo spot na televisão de grandes momentos das Olimpíadas do passado. Vocês já devem ter visto a maratonista suíça. Como é que é o nome dela, Cláudia? Gabriele, alguma coisa. Ela entrou na história dos Jogos participando da primeira maratona feminina na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. Primeira vez que mulher ia participar de maratona. O estádio olímpico em festa. Um momento histórico. As mulheres vão subir ao pódio, ouro, prata e bronze, mas antes tem que cruzar a linha de chegada. Todo mundo de pé esperando as maratonistas. Aí chega o primeiro pelotão, sob aplausos, cumpre-se o ritual da premiação, mas ainda tinha atleta chegando. E o estádio ali, protocolarmente dando força para as retardatárias. De repente, adentra o estádio olímpico uma moça loura, magrinha, trôpega, castigada por cãibras, passo a passo, tendo que dar uma volta inteira antes de completar a prova. A aparência dela causou comoção, as pessoas estavam sensibilizadas, ela estava torturada por cãibras e dores. Ela estava supliciada pela prova, mas ela não desistiu. Não tinha mais medalha em jogo, era uma questão de honra. Para ela, participar de uma Olimpíada só fazia sentido até cruzar a linha de chegada, e ela se programou para isso. E o estádio ficou comovido e passou a acompanhar cada passo trôpego da Gabriele com palmas. E as televisões que faziam a transmissão de diferentes provas dos Jogos rapidamente perceberam que ali estava ocorrendo um fato histórico. Fecharam o link e passaram a transmitir ao vivo o que estava acontecendo dentro do Estádio Olímpico de Atlanta. E a Gabriele passou a ser transmitida ao vivo para o mundo inteiro. E já não mais palmas marcavam os passos dela. O estádio de pé urrava para que ela tivesse forças para cruzar a linha de chegada. E um voluntário do COI cercava a Gabriele, caso ela não aguentasse, tropeçasse, caísse, se desfalecesse. Ele estava ali para socorrer, mas não podia tocar nela. Se tocasse, ela estava desclassificada. E num dado momento, as pessoas falaram, não é que essa mulher vai cruzar a linha de chegada? Olha que ela está pertinho. E ela literalmente, mas ela parava, colocava as mãos e seguia em frente, era muito comovente. A câmera fechava na plateia, mostrava as pessoas chorando, dizendo, vai, ninguém viu aquela mulher antes. Vai, vai. À medida que ela se aproxima da linha de chegada, aumenta a comoção, aumentam os gritos, aumentam os aplausos. E quando ela finalmente consegue atravessar aquela faixa, ela desfalece e tomba, mas não tem apenas um. São 6 ou 7 voluntários do COI, do Comitê Olímpico Internacional, que a seguram e a levam prontamente para o posto médico. Qual é o exemplo de Gabriele para nós? Somos maratonistas da vida.
Queremos cruzar a linha de chegada. Às vezes não acreditamos no nosso potencial. Às vezes parece que a vida está contra. Nos sentimos sozinhos, solitários, abandonados. Não encontramos forças para prosseguir. Não enxergamos ninguém à nossa volta para nos suportar. O que não significa que não haja alguém à nossa volta. Me perdoem, vai baixar aqui novamente o espiritismo, mas o que eu vou dizer é algo comum a várias tradições. Nunca estamos sós. Há sempre alguma força oculta, pronta para responder às nossas preces, aos nossos pensamentos, nos dando toda a guarida possível. Mas pelas leis que regem a vida e o universo, elas não podem interferir materialmente, porque evolução é mérito pessoal intransferível. A medalha é da Gabriele, somente dela. O mérito de cruzar a linha de chegada é de cada um de nós. Precisamos ter obstinação, força, coragem. Precisamos ser completistas da vida. A vida é para ser vivida. Ninguém vive para se matar. Não está determinado no mapa de vida de ninguém a morte auto-infligida como destino. Escolhemos a vida, porque viver é e sempre será a melhor opção. Obrigado pela atenção.